Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor nos deu a palavra aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, 10. De Eclesiastes. Na nossa Bíblia aqui, está no 685. A Bíblia meio que não é padronizado, então, mas está antes do livro de Cantares, depois do livro de Provérbios. Glória a Deus. Antes de nós lermos a palavra, mais uma vez eu quero justificar a ausência do irmão Rodrigo Alves. Ele foi em viagem, viajou em missão para São Lourenço, Minas Gerais, ordenação de um ancião. A obra de Deus tem crescido e tem prosperado, tem expandido, e o servo de Deus foi ordenar mais um pastor para a obra de Deus. Irmão Tiago, pastor, sim, um pastor ancião, né? Nós temos cooperadores, diáconos, e todos nós, pela misericórdia de Deus, pastoreamos a obra de Deus. Então, o servo de Deus foi para São Lourenço, Minas Gerais, e que Deus assim guarde ele, né? Tanto na ida, tanto na estadia, como na volta. Os anjos do Senhor guarde o servo de Deus e todos que com ele foi também. Olha só o que diz a palavra de Deus. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar as palavras agradáveis, e o escrito e a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Glória a Deus, olha que coisa linda. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. E tudo o que se tem ouvido, o fim teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo, toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Só até aqui você que crê, diga amém. Glória a Deus. A palavra, ela inicia com esse título maravilhoso: todo o dever do homem consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eu costumo dizer lá na igreja em Santo Amaro, na programação da rádio, já disse aqui nas lives, quando Deus assim permite e prepara de nós estarmos aqui, que nós temos o dever de temer a esse Deus, né? Guardar a palavra, não só dentro do templo, não. Deus tem me ensinado, principalmente aqui na Cristã Apostólica, que nós não temos que ter religião. Deus não tem religião. Deus não é religião. Não, porque o religioso guarda a palavra. O religioso teme a Deus, mas guarda e teme dentro do templo. Guarda e teme diante do irmão e da irmã.
Já viu aquela pessoa que ela como que eu posso dizer, instrumento do mal? Se ela entra numa empresa, ela quer derrubar todo mundo. Se ela está num condomínio, ela fala mal de todo mundo. Se ela chega num lugar, ela é desagradável a todo mundo. Mas quando ela está próximo de algum irmão da igreja, do pastor, do cooperador, do ancião, até a risadinha dela é de crente. Ela acha que ela engana, ela acha que leva na boemia, né? Leva naquela aguinha de salsicha, sem gosto, sem graça, né? Mas Deus, aquele que nos chamou, Ele vai muito além das doutrinas humanas, Ele vai muito além da religião, Ele vai muito além da amizade que você tem com o pastor, com o cooperador, com o ancião. Aqui a palavra está falando do pastor dos pastores, aquele que é o único que está acima de todos, e Ele sabe se eu sou ovelha ou se eu sou bode, se eu sou temente a Ele ou se eu não sou. Pois a palavra hoje está dizendo, consiste a todo homem temer a Deus na igreja, temer a Deus na faculdade, temer a Deus em casa, temer a Deus no trabalho, e não ser somente crente superficial. O que adianta eu ter rótulo de crente, roupa de crente, cabelo de crente, sapato de crente, andar com a Bíblia igual crente debaixo do braço e não viver a palavra? Hoje o Senhor está dizendo, o teu temor, o teu cuidado em guardar a palavra, quando chegar o dia mau, quando vier o apuro, quando o diabo achar que vai acabar com a tua vida, aleluia, o teu temor vai atrair o céu, o teu temor vai atrair os anjos de Deus, aleluia, para te guardar em todo o tempo, para te livrar em todo o tempo, para te esconder em todo o tempo. Quem sabe você está dizendo, irmão Tiago, essa palavra parece que está falando comigo, mas irmão Tiago, eu estou com a vida meio embaraçada, eu estou com a vida meio enrolada, eu estou com a vida meio mais para lá do que para cá. O Senhor está dizendo, muito mais que templos, muito mais que essa caixa de cimento, o Senhor está dizendo, vem para a minha presença, aleluia, vem para o meu temor e tremor, vem para o cuidado em guardar a minha palavra, glória a Deus, porque se você guardar a palavra, ela vai surtir efeito na tua vida, aleluia, ela vai entrar com providências aonde você menos espera. A palavra ela vem ajustando, ela vai colocando tudo no seu devido lugar, aleluia, e o teu temor, o teu tremor, aleluia, fará com que você nas tuas guerras cante hinos de vitória, glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que estão com a vida toda embaraçada, ela está dentro da igreja, mas está fora do reino de Deus. Você saiu da igreja católica e veio para a igreja evangélica, isso não quer dizer nada para Deus, mas nada. Tem pessoas que se iludem, elas se iludem achando que só porque saiu da igreja A e veio para a igreja B, o negócio consiste, a coisa consiste em estar na presença de Deus. Por exemplo, você iria, Bruno, para uma entrevista de emprego de bermuda, de chinelo, parcata no chão, de parcata nos pés, de camiseta regata e uma bermuda? Porque você vai se apresentar a uma pessoa importante, que vai te dar uma oportunidade de emprego. Ou, por exemplo, tem lugares que nós não podemos entrar de qualquer maneira. Não podemos, por exemplo, nos apresentar a um gerente do banco de qualquer jeito. Vai lá de qualquer jeito para ver se ele te dá linha de crédito. Por exemplo, dentro da igreja a gente tenta, usar a nossa melhor roupa. Assim é na presença de Deus, quando nós cremos que outrora estávamos dentro de uma religião e hoje estamos dentro da presença de Deus. Muito mais que vestes que irão mostrar que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, o véu que você põe na cabeça ou não põe. Isso não te faz ser mais ou menos mulher de Deus, porque Deus sabe exatamente como está a tua alma.
o que tem dentro de você. A palavra hoje, aliás, a palavra, ela não é para te tornar um crente superficial. A Bíblia diz que ela é uma espada de dois gumes, ela corta juntas e medulas, ela vai no mais íntimo, no mais, aleluia, no mais subconsciente do ser humano. E o Senhor hoje está dizendo por esta palavra: tem situações na tua vida que ainda não foi, não aconteceu, não andou e nem acontecerá. Se você continuar com os mesmos atos, com as mesmas atitudes, quem sabe você continua com as mesmas atitudes do mundo e você quer ver resultados diferentes. O Senhor está dizendo: seja mulher de Deus, seja homem de Deus, para que você, na tua casa, no teu trabalho, aqui na igreja, na escola, na faculdade, na rua, no teu mais secreto, o Senhor possa ver em ti fidelidade. Porque Ele vendo fidelidade em ti, você se apresentando diante de Deus e não dos homens. É natural, até aquilo que você não pede ao Senhor, o Senhor realiza na tua vida. Você quer ver um exemplo? Esses dias a filha de um dos nossos irmãos obreiros lá de Santo Amaro foi dormir em casa, amiguinha da minha filha mais velha. E eu fui brigar com a minha filha, chamar a atenção dela, e minha esposa falou assim: toma cuidado, como que você vai chamar a atenção da Maria Luísa? Porque a filha do irmão está aqui, brincando com ela. E eu fiquei pensando naquilo. Às vezes você não tem cuidado em soltar certas palavras com o filho, dentro de casa, com a esposa, com o marido. Nós não temos o cuidado, mas tem uma visita, a gente fica pisando em ovos, cheio de plumas. E aí, nós esquecemos que temos que ser assim, porque estamos todo o tempo na presença de Deus, se somos povo de Deus, e temos que ter o cuidado em não desagradar o Espírito de Deus. Temos que ter o cuidado em não desagradar o Senhor todo o tempo. Quando vier as oportunidades de você trair teu marido, tua esposa, quem sabe você sabe que você está caminhando a passos largos à morte, e depois você quer pôr culpa no diabo. Não estou aqui advogando o diabo não, mas você quer pôr culpa no pastor, você quer pôr culpa no governo, você quer pôr culpa no mundo. Fala de dízimo, você não aceita o dízimo. A Bíblia diz que na vida do fiel dizimista, o Senhor abrirá, vai escancarar uma janela dos céus e vai derramar bênçãos sem medidas. Eu creio no dízimo. Você não crê? Então passe a crer para que você possa viver as promessas de Deus. Mas não tenha o temor em fazer a tua parte no dizimar. É dizimar, tirar 10% do teu salário e ajudar a obra de Deus. Faz prova com Deus. Quando nós falamos de oferta, por exemplo, a pessoa fala: que é meu dinheiro. Bobinha você, bobinho você. A Bíblia diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, se eu não me engano, que é Ele quem nos dá semente, para que nós possamos plantar e ela possa, aleluia, gerar novos frutos, e vindo fruto virão novas sementes. Mas nós retemos, seguramos e não queremos fazer nossa parte na obra de Deus, pois o Senhor nos chamou para ser coluna no reino dele. Olha, um dia o evangelho te alcançou, sabe por quê? Porque alguém lá atrás também fez pela obra, também dizimou pela obra, também ofertou pela obra, e aí alcançou você, e aí você retém, e quem sabe a palavra quer alcançar teu filho, a palavra quer alcançar teu marido, a palavra quer alcançar alguém que é sangue do teu sangue, mas você retém, não tem temor, não tem tremor. Mas o Senhor está dizendo, aleluia, quanto mais você plantar na minha obra, mais você vai colher da minha obra. Quanto mais você for fiel à minha obra, mais você vai alcançar da fidelidade que há na minha obra, e na tua vida o nome de Deus vai ser glorificado, o nome de Deus vai ser exaltado. Então um sábado maravilhoso como esse, está chuvoso? Está nublado? Não sei como que está aí na tua região. Eu sei de uma coisa: tome posse dessa palavra, tome posse, aleluia, desta verdade. E se você começar a praticar, olha o que diz lá no versículo 10,
capítulo 12 de Eclesiastes 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. Eu não venho aqui falar de mim, eu não venho aqui falar por mim, eu não venho aqui ficar contando história, eu não venho aqui ficar inventando moda, mas quando nós pegamos esta palavra e como fixar em paredes, não do templo, mas que ela seja fixada primeiro no meu coração e no teu. Ela é fiel. Ela é fiel. O 12 diz: e demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. Não adianta nós saber disso aqui, se nós não viver, a carne cansa. A carne cansa. Por isso que tem muitas igrejas que pesam no povo um monte de doutrina. Porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque não pode aquilo outro, porque isso aqui também não dá, essa roupa aqui, aquele calçado, não pode assim, não pode assado. Religiosidade humana. E aí vai tornando a pessoa superficial. Você vê ela de longe, você vê ela vai um crente. Mas se você for fazer negócio com ele, ele não te paga. Ele é fofoqueiro, quer ver o fim de todo mundo. Tem muitos que, bem bonitinho, fala mansinho, mas são verdadeiros demônios, assassinos de homens e mulheres de Deus. Mas hoje o Senhor está dizendo: conheço a tua alma, conheço o mais íntimo do teu coração. E se hoje você aceitar a proposta em muito mais de ler livros, levar a palavra de Deus como um qualquer almanaque da turma da Mônica e viver a palavra, aleluia, ela vai surtir efeitos na tua vida, ela vai surtir efeito nesse casamento conturbado, ela vai surtir efeito nessa família em guerra, ela vai surtir efeito nas tuas finanças, ela vai entrar dentro da tua alma, vai dar saúde ao teu corpo, aleluia. E se você morrer, ainda tem céu para você habitar por toda a eternidade. É a palavra, é a palavra. Não tem como mudar a palavra. Você põe culpa em todo mundo. Eu cresci ouvindo minha mãe falar: olha, quem cedo madruga, Deus ajuda. Aí você quer dormir até meio-dia, mas eu creio em Deus que o emprego vai bater aqui na porta. Tem gente saindo de madrugada para procurar emprego e não está achando. E você acha que porque você é crente, porque você mudou as vestes, mudou o penteado do cabelo, mudou da igreja A para a igreja B, Deus tem a obrigação de fazer tudo que você acha que tem que ser feito. E olha, uma palavra como essa, eu não estou aqui para bater em ninguém, diz o Espírito Santo de Deus, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. O Espírito Santo, por essa palavra, quer te acordar, quer fazer com que você viva da palavra. E se você viver a palavra, a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. Quem sabe você diz crer em Deus com a boca aberta, você fica esperando cair do céu, nada vai acontecer. Mas quando você praticar a palavra, quando você viver a palavra, o Senhor vai entrar com providência na tua vida, e sobre a tua vida o nome dele vai ser glorificado. Hoje o Senhor vem por essa palavra dizer: viva no mais íntimo da tua alma, viva no mais íntimo do teu coração, o temor e o tremor da minha palavra, pois ela vai ser como efeito de vida e de vida eterna. A palavra ela não é limitada. Livros de autoajuda, você tem que viver se reciclando. Tem autoajuda para adolescente, pois tem autoajuda para o moço, pois autoajuda para o casado, autoajuda para o aposentado, autoajuda para aquele que já está indo embora. Você tem que viver se reciclando. Livros,
atrás de livros. Agora a palavra não, ela não é um livro de autoajuda, mas é ajuda do alto. Se você crê, a ajuda que vem do alto, vem para o pequeno, vem para o adolescente, vem para o que está casando agora, porque já tem uns anos de casado, que já está se aposentando, que está velhinho, que está viúvo. A palavra é para todos. Glória ao nome santo do Senhor, que querem viver a palavra, não ser crente superficial. Quem sabe eu posso até, não sei, ser chamado a atenção, punido por estar falando isso, mas é a palavra quem está dizendo. Se você viver dela, viver por ela, buscar agradar o Senhor, aleluia, do céu virá até o que você não pedir, e na tua vida o nome de Deus vai ser glorificado. Infelizmente, hoje nós temos que evangelizar aqueles que se dizem ser crentes. Tem muitos crentes se suicidando. E não é só com tiro na cabeça não, qualquer coisa faz ele parar na caminhada com Deus. Ele se suicida parando, não quero mais congregar, não creio mais na palavra, peguei raiva, peguei ranço. Sabe por quê? Nele não há temor, nele não há tremor, nele não há cuidado em agradar a Deus, nele não há zelo nas coisas do Senhor. Mas hoje o Senhor vem por essa palavra. Olha lá o versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. O dever de todo homem é temer a Deus. Comprou, paga, aleluia, casou, seja fiel, seja verdadeiro. Eu não tenho muitos amigos não, no ministério, na minha vida, no meio da minha família, da parente, não tenho muitos amigos não, mas o que eu tiver que falar eu falo, porque a Bíblia diz, importa melhor agradar a Deus do que a homens. E você fica querendo se rodear de homens, um homem morre, o outro cai na cama, o outro é mandado embora, o outro se afasta, vai chegar um momento que você vai se encontrar só. Mas se o teu tremor estiver no Senhor, ele vai vir ao teu encontro, e dele você vai ter vitória, dele você vai ser, aleluia, advogado. O Senhor vai advogar a tua causa, o Senhor vai te guardar, vai te blindar, vai te esconder, e dele você vai ter vitória. Então, em nome de Jesus, melhor do que estar rodeado de homens, esteja guardado por Deus. E só tem uma maneira, é temendo a Ele, é vivendo a vontade dEle. Deus sabe como que é a tua mente. Você quer que o mundo inteiro te ame, mas você ama? Você quer que todo mundo te perdoe. Você vive ofendendo todo mundo, quem sabe. Mas você é perdoador? Porque se você viver a palavra de Deus, não porque você está perto do pastor, do ancião, do cooperador. Não, você tem que ser fiel a Deus em todo o tempo. Você sendo fiel a Deus em todo o tempo, a palavra surtirá efeitos, e na tua vida, o nome de Deus naturalmente será glorificado. Aquele que teme a Deus, é prazeroso estar perto dele. Ele não fala mal de ninguém, ele não quer queimar ninguém, não quer derrubar ninguém. Sabe aquela pessoa que ela só quer cuidar da vida dela, da família dela, da casa dela, e quanto mais ajudar, quanto mais amar, não porque o pastor está vendo, porque o irmão está vendo, não. Ela tem Deus puro dentro dela. Assim o Senhor está dizendo por essa palavra: quero te encher da minha presença, do meu espírito. Tudo que nós temos dentro de nós reflete a nossa volta. O que tem refletido a tua volta? Muitas pessoas me procuram em Santo Amaro, e a esposa diz: meu marido foi embora com a amante, ele não prestava. Eu não vou advogar o marido que foi embora com a amante, mas eu faço uma pergunta: como que você era como esposa? Como que você cuidava do teu marido? Era só nos buticão? No chute? Palavras que é pior do que um tapa no rosto? Aí ele encontra na rua. O diabo encontra brechas. Mas eu era uma serva de Deus. Ser serva de Deus, ter uma religião, isso não quer dizer ser serva de Deus.
muito mais que ter uma religião. Se a palavra diz ama, ama. Se a palavra diz cala, cala. Se a palavra diz recua, recue. Poxa vida, vamos fazer a vontade do Senhor. Mas nós, eu falo por mim, tá? A palavra que está sendo pregada para você está falando comigo também. Nós queremos viver igual Jonas, aí a baleia vem, engole. Nós queremos retrucar com Deus. Nós deixamos o medo entrar. Lembra de Josafá? Quando o Senhor diz, usando a Jaziel dentro da congregação, olha, virão os inimigos e vocês vão ao encontro dos inimigos. Entrou medo em Josafá. A gente dá ouvido ao medo, a gente dá ouvido à dúvida, a gente dá ouvido à rebeldia que há em nós. Mas a palavra está dizendo, em tudo que vivemos, consiste-se em, tudo que vivemos, nós devemos agradar a Deus. Devemos agradar o Senhor. Tem gente que já saiu da live, já saiu no meio da palavra, sabe por quê? Porque ela não aceita a proposta da palavra em agradar a Deus, em ter temor a Deus. Ela acha que Deus é pasteleiro, ela acha que isso aqui é uma tenda de pastelaria, e ela vem, pede o sabor que ela quer, põe um pouquinho de vinagrete, põe também um pouco de ketchup, e ela come, e ela vai embora, e ela não quer saber o que Deus quer dela, o que Deus tem para ela. Ela quer, o pão quentinho que desceu do céu, foi aquela palavra que eu queria ouvir. Não, muitas das vezes a palavra não vai ser aquela que você quer ouvir, mas a que você precisa ouvir. E se você atentar em fazer a vontade de Deus, Ele vai vir ao teu encontro e vai te dar vitória. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém, glória a Deus. Agora juntos agradeceremos a Deus pela palavra, pelos hinos que foram cantados, pela oração. Se você mandou o teu pedido de oração, vamos orar juntos e o Senhor abençoará a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, soberano Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez nós nos dobramos diante da Tua presença, Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, para agradecer por este culto, pelos hinos que Tu nos deste, pela oração, Pai, aleluia, e maiormente por Tua palavra, Pai, aleluia, que ajusta aqui, ajusta ali, a Tua palavra, Pai, não destrói ninguém, não ofende ninguém, quando nós queremos fazer a Tua vontade, o Teu querer, aleluia, glória a Deus, ela nos mostra o quanto o Senhor nos ama, porque a Tua palavra mesmo diz, aleluia, que o Pai repreende o filho que ama, Pai, e se tem alguém, Senhor, vivendo uma vida superficial, uma vida de crente, Pai, aleluia, na roupa, aleluia, no penteado, aleluia, na carteirinha de ministério, isso não quer dizer nada. Nós temos que ser crentes que tem o nome escrito no livro da vida, que tem amor, tem tremor, tem perdão, tem misericórdia, como nós esperamos do Senhor para nós, Pai. Senhor, apresentamos, Senhor, todos os pedidos de oração que estão nos comentários do Facebook, Pai, do YouTube, Pai, no WhatsApp, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, soluciona, Pai, problemas, situações adversas, tantas situações difíceis que o Teu povo tem enfrentado, Pai, mas, Senhor, abençoa a vida de todos, abençoa a vida dos dizimistas, Pai, eu oro pelos irmãos que têm dizimado nessa obra, têm ofertado nessa obra, têm semeado nessa obra, Senhor, apresentamos também a igreja em Santo Amaro, Pai, em nome de Jesus, coloca anjos nos quatro cantos daquele lugar, e aquele lugar venha a ser um verdadeiro palco de bênção e de milagre, sobre a vida de todos que ali estiverem, Pai. Senhor, graças te damos por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, amém, glória a Deus, Deus seja louvado, amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mais uma vez eu quero justificar